por aqui. Vai tentar, pintou, você vai marcar uma bola! Está no ar. Papo de Bola com Rogério Maria Braga. Brasil! Galeão inteiro, Brasileirão, cê não vai pegar. Tetra da Liberta nem dá pra sonhar. 51 é cachaça mesmo e nacional. Só o Mengão tem mundial. Em Lima, a magia é nossa. Arrasca e BH é gol. Esse é o pagodão do Mengão, final da Libertadores. Flamengo é tetra da Libertadores, Bia Neves, e o Flamengo tem um jogão hoje que pode levá-lo ao 9º título do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Ceará, Maracanã lotado, Bia Neves. Maracanã lotado, Rogério. E como disse o nosso querido Magno Rocha ontem, eu acho que a CBF vai levar a taça para o Maracanã hoje, Rogério. Por quê? Em um jogo que pode definir o título do Brasileirão, Flamengo e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira, 7h30 da noite, horário nos Estados Unidos, 9h30 da noite aqui no Brasil, no Maracanã, pela 37ª rodada do campeonato. E Globo e o Premier vão mostrar a partida ao vivo. E com o título da Libertadores conquistado no último sábado, o Flamengo chega empolgado com a chance de ser campeão brasileiro em casa hoje. Caso empate ou perca, também pode ser campeão, viu? Mas dependeria ali de um tropeço do Palmeiras contra o Atlético Mineiro, que também jogam hoje no mesmo horário. Rogério, olha só, vamos falar aí então qual será a provável escalação primeiro do Flamengo, hein? Que deve vir com Rossi no gol, Varela, Danilo, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Plata, Carrascal e Bruno Henrique. Timaço, hein? E olha só rapidinho a provável escalação do Ceará. Bruno Ferreira no gol, Fabiano Souza, Marcos Vitor, Marlon, Nicolas, Dieguinho, Zanocelo, Lucas Mugni, Galeano, Fernandinho e Pedro Raul, Rogério. Pois é, e o Ceará precisa pelo menos um pontinho aí, está com 43 pontos na 14ª posição, mas colado ao Ceará temos o Vitória, que é o 15º, Santos, que está na 16ª posição, Internacional, que está na 17ª posição, e o Fortaleza, que está na 18ª posição com 40 pontos. São os times que brigam para sair da zona de rebaixamento. Então, o time do Ceará vai jogar a vida hoje também. O Ceará deu um azar danado, porque os 3 últimos jogos enfrentou Cruzeiro, vai enfrentar agora o Flamengo no Maracanã e pega o Palmeiras lá no Ceará no final de semana. Jornada dificílima. Vamos acompanhar tudo e amanhã falaremos desse grande jogo e outros jogos que acontecem hoje pelo Campeonato Brasileiro Série A. E aí, Bia, resolvi buscar o time do Flamengo, que é tão exaltado pelos flamenguistas da época do técnico português Jorge Jesus, campeão brasileiro em 2019. O time do Flamengo, Diego Alves no gol, Rafinha na lateral direita, Rodrigo Caio, zagueiro, junto com Pablo Mari, Felipe Luiz, o técnico atual, na lateral esquerda. O meio de campo do Flamengo naquela época era o William Arão, Gerson e Everton Ribeiro. Que meio de campo, hein? William Arão, Gerson e Everton Ribeiro, Carlos Sanches, Bruno Henrique, Gabigol. Era o ataque do Flamengo. Você, flamenguista, que nos ouve, qual time é melhor? O de 2019 ou o de 2025? Vamos
levando então, Bia, muitos jogos. Hoje tem Atlético e Palmeiras e provavelmente a Arena MRV terá o menor público desde a sua inauguração. Estão falando que até ontem à noite tinham sido vendidas nem 5 mil ingressos para esse jogo. O atleticano chateado e decepcionado com seu time, né, Bia? Exato, viu, Rogério? Olha só, o estádio deverá estar vazio mesmo, viu? Tanto aí do lado dos atleticanos quanto do lado dos palmeirenses. Em um jogo que pode decidir o título do Brasileirão, Atlético Mineiro e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira no mesmo horário do jogo do Flamengo, hein? 7h30 da noite nos Estados Unidos, 9h30 da noite aqui no Brasil, na Arena MRV em Belo Horizonte, em partida adiada da 34ª rodada do campeonato. A Globo e o Premier vão transmitir o jogo. E derrotado pelo Fortaleza no domingo passado, o Atlético Mineiro corre risco, ainda que remoto, de rebaixamento. E para garantir a permanência na Série A nesta quarta-feira, sem depender de ninguém, o Galo precisa vencer o vice-líder do campeonato. E o time provável do Atlético Mineiro para o jogo de hoje, então. Rogério, olha só, o que deve vir aí com Everson no gol, Juan Tressoldi, Vitor Hugo, Júnior Alonso, Alan Franco, Igor Gomes, Bernat, Guilherme Arana, Rony, Hulk e Dudu. E o provável time aí do Palmeiras, que luta aí também para vencer o jogo de hoje. Carlos Miguel no gol, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, Bruno Fux, Andreas Pereira, Souza, Flaco Lopes e Vitor Roque. Rogério. Pois é, esse é o Tudo Azul USA, sempre em nome do Brazilian Grill Churrascaria, essa rede de churrascarias com loja em Raianes, e a Adega Gaúcha, que pertence ao mesmo grupo em Orlando, em Kissimmee, na Flórida. As três você obtém realmente o melhor churrasco em terra do Tio Sam. Melhor churrasco diferenciado, aonde só são servidas carnes primes. E o buffet, com mais de 70 opções entre pratos quentes e pratos frios. Tudo Azul em USA. E agora vai falar de Cruzeiro. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais. Ai, todo arrepiado aqui com o hino do Cruzeiro e Bia Neves. Olha, o time que menos perdeu no retorno foi o Cruzeiro, ficando perto de uma marca histórica nos pontos corridos, Bia. Sim, viu, Rogério? Olha só, o Cruzeiro, ele se estabeleceu entre os principais times do Brasil na temporada. Teve chance de títulos do Brasileiro até a antepenúltima rodada e está na briga pela taça da Copa do Brasil. Equipe difícil de ser batida e que está perto de ter um dos menores números de derrotas na história do Brasileirão por pontos corridos. E restando 2 rodadas para o fim da competição, o Cruzeiro pode chegar no máximo a 7 derrotas. E mesmo neste cenário, teria o segundo ano com menos reveses desde 2003. E se não perder mais, será a melhor temporada, superando o Brasileirão de 2013, quando perdeu 6 jogos na campanha do tricampeonato, Rogério. Pois é, Tudo Azul USA, sempre em nome da A-Costa Insurance. Você que precisa de seguro de carro, de casa, seguro dos móveis da sua casa, seguro de vida, todo tipo de seguro que você precisar, basta você ligar para a A-Costa Insurance, que fica ali na 1 Franklin Street, cidade de Framingham. O telefone da A-Costa Insurance é 1877-257-8586. Repetindo,
877-257-8586. Bia Neves, Caio Jorge, que ficou fora do jogo contra o Ceará por precaução, voltou a treinar normalmente. O Cruzeiro não terá o Gabigol nesse jogo de amanhã contra o Botafogo. O Gabigol está suspenso. Caio Jorge voltará, Bia Neves, e ele pode igualar ao atacante Goulart em artilharia do Cruzeiro no novo Mineirão, Bia? Pode sim, olha só, vivendo, né, uma temporada histórica, o Caio Jorge segue empilhando marcas com a camisa do Cruzeiro. Com 22 gols no Gigante da Pampulha, o atacante igualou Ricardo Goulart na artilharia do clube no novo Mineirão, reinaugurado em 2013. Agora, Caio ocupa o 4º lugar no ranking. À frente dele estão apenas William, com 27 gols, Thiago Neves, com 28 e Arrascaeta, com 30 gols. E dos 22 gols de Caio Jorge no estádio, 20 foram marcados em 2025. Os outros 2 aconteceram na temporada passada, logo quando o atacante chegou ao Cruzeiro. E Caio Jorge, né, Rogério, já se tornou o maior artilheiro do Cruzeiro em uma edição de Campeonato Brasileiro com 20 clubes. Com 21 gols, Caio ainda pode fechar o campeonato como artilheiro geral da competição, Rogério. Pois é, e o Cruzeiro provavelmente jogará com um time de reservas contra o Santos no próximo final de semana. Deve jogar hoje com o seu melhor time possível nesse momento. Talvez não retorne o Arroio, que já voltou aos treinamentos, mas pode ser temerário. Há uma avaliação em relação a esse risco. Aliás, você vê, o Corinthians enfrentou problemas médicos com 2 titulares do seu time que preocupam o Corinthians, o Yuri Alberto e o meia-campista Rodrigo Garro, o artilheiro do Corinthians, Yuri Alberto, naquele empate com o Botafogo 2-2 no último final de semana. Ninguém quer correr riscos, já que a Copa do Brasil pode levar, por exemplo, o time corintiano à fase de grupo da Libertadores, além de um título que todos querem. O Cruzeiro é o maior vencedor e busca o seu 7º título. E Bia, para fechar então, vamos trazer os jogos de hoje pelo Campeonato Brasileiro, a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Bia Neves. Vamos sim, Rogério, olha só, pela 37ª rodada, hein? Só lembrando que ontem o Fluminense venceu o Grêmio por 2-1 e está agora aí no 5º lugar do campeonato. Rogério, hoje ainda tem Fortaleza e Corinthians lá no Castelão, tem Juventude e Santos no Alfredo Jaconi e tem São Paulo e Internacional na Vila Belmiro. Hoje também tem Bahia e Sport, diretamente da Arena Fonte Nova. E além do jogo também Flamengo e Ceará e Atlético Mineiro e Palmeiras, Rogério. Pois é, amanhã teremos Cruzeiro e Botafogo, 5h30 da tarde, horário daqui dos Estados Unidos. E lembrando que ontem tivemos o jogo do Vasco da Gama 0 e Mirassol 2. Mirassol ganhando do Vasco da Gama lá em São Januário, o que fez com que o time do Mirassol se mantivesse em 4º lugar, mas agora com a classificação garantida na fase de grupo da Libertadores. Não pode mais ser alcançado pelo 2º lugar, que é o Fluminense, que ficou a 5 pontos do Mirassol. Bom, amigos, terminando o programa Tudo Azul USA, vamos acompanhar a rodada de hoje. A gente volta amanhã, agradecendo muito a vocês, a audiência. Bia Neves, obrigado e até amanhã, gente. Oi, Bia, te cortei.
rapidinho, ainda em tempo, olha, só porque a nossa querida Orli da Silva mandou um feliz aniversário, Rogério. Lembrando que amanhã é aniversário do Rogério Maria Braga, mas a Orli falou, olha, feliz aniversário, Rogério, muitos e muitos anos de vida e obrigada pelas informações que nos traz. Saúde e saúde, viu, Rogério? Mas amanhã aí é aniversário de Rogério Maria Braga. Sandro Dornelas também elogiando a entrevista com a doutora Cíntia. Rogério, um abraço a todos e até amanhã. Pois é, entrevista excelente, coordenada e comandada pela nossa querida jornalista Bia Neves. A gente passa realmente os aplausos para a jornalista Bia Neves, que fez uma entrevista muito boa. Aplausos, Bia Neves. E obrigado, Orli, pelos parabéns. É amanhã, mas já me senti muito lisonjeado com seus parabéns, tá bom? Obrigado, gente. A gente volta amanhã. Abraço. Você ouviu o programa Tudo Azul, com a apresentação de Rogério Maria Braga.